Ora viva, saudações a todos e bem-vindos mais uma vez ao nosso podcasting Seguros com a ENSA. Na edição passada estivemos a falar sobre educação financeira e desta vez resolvemos falar de saúde. Lembrando, no que toca à saúde, que a ENSA foi a primeira seguradora em Angola a criar um seguro de saúde. E estamos a falar há 46 anos. E para esta edição, nós trazemos uma convidada muito especial. Mas antes de passarmos a convidada, deixa-me só fazer lembrar que estamos quase a chegar ao ENSARTE. Já foram selecionados os candidatos para essa edição de 2024 e você poderá ter toda a informação ao acessar o nosso site da ENSA. Dizia eu que nós temos uma convidada especial e a nossa convidada desta vez é a doutora Erma Saturnino. É hematologista e é a pessoa que vamos ter durante 30 minutos. Tudo bem, doutora? Muito bom dia. Bom dia. Obrigado por ter acedido ao nosso convite, doutora. Gostaria de conhecer um pouco mais quem olha para a doutora, olha para uma pessoa aparentemente muito nova, mas eu sei que a doutora está aí mais ou menos a caminho de 20 anos de profissão, ou seja, de especialidade na hematologia. Muito gosto, agradeço o convite, é uma honra e eu com muito gosto estou aqui realmente. Gosto de Obrigado. conversar, gosto de falar sobre saúde, gosto de partilhar o saber e de promover saúde, então é com muito gosto estou aqui a falar consigo e para todos vocês aí do outro lado da câmara. Pois é, doutora, repito, olhando para a doutora, parece que estamos a olhar para uma pessoa muito novinha, mas eu já sei que a doutora está quase a caminho dos 20 anos em termos de especialidade hematológica. Não, vou retificar, enquanto médica estou a caminho de 20 anos, sim. Certo. Tenho 17 anos de medicina. Muito bem. Como especialista, como hematologista, estamos em 2024, Certo. também já lá vão 9 anos. 9 anos. Parecia mais recente. Pronto, então são 17 anos de medicina Muito e 9 como especialista, mas realmente a trabalhar na hematologia, né, juntando os anos de formação, vamos falar já em 12 anos de hematologia. Doutora, o termo hemo é ligado sempre ao sangue, quando se fala hemo. Certo, certo, é derivado do latim, né? E hemo é sangue. Então a hematologia, a especialidade cuida Do sangue. Logia é o estudo, né? Logia, e hemo é o estudo do sangue. No nosso caso concreto, estudo das doenças e das alterações sanguíneas. Muito bem. Doutora, o nosso corpo é maioritariamente composto por sangue, as pessoas dizem é maioritariamente composto por líquido, mas o líquido que a gente encontra no corpo humano parece ser o sangue. Faz sentido? Temos muita água. Muito, também? Temos muita água. Só não vemos. Aprendemos desde a primária, né? Mais de 55% do nosso corpo é constituído por água. E mesmo o sangue é um órgão líquido, eu gosto muito de usar este exemplo, é um órgão líquido que circula e, portanto, realmente é o principal órgão que transporta a água, não é? Vamos assim dizer, do modo mais simplista. Doutora, podemos dizer que quando falamos de saúde, falamos de doenças, tem tudo sempre a ver com sangue ou não? Pergunta muito pertinente, nunca vi nessa perspectiva, mas puxando a sardinha para a minha brasa da hematologia, vendo o sangue como um órgão que circula, não é? É circulante, passa por todas as áreas, exceto aquelas vitais para as quais é determinante que o sangue não passe, como o cérebro ou os pulmões, por exemplo, não é? Não há sangue dentro dos pulmões em condições normais, não é? E não há sangue dentro do cérebro. Tirando essas circunstâncias, o sangue passa por toda a parte. E então, muitas das vezes, o sangue acaba por transportar informação dos outros órgãos que estejam doentes, digamos assim. E o que acontece é que muitas das vezes o sangue acaba por ser o principal órgão que informa, não é, que dá manifestações de outros órgãos, sobre doenças de outros órgãos. Isso sim Agora, acontece. doutora, o que a gente às vezes não imagina é de onde vem, como é produzido o sangue. Porque às vezes nós ficamos com aquela sensação que se formos doar sangue, nós vamos dar pelo menos meio litro de sangue. Depois vem a pergunta a seguir, ok, eu doei meio litro de sangue e agora como é que o meu organismo vai fazer a reposição do sangue? Porque às vezes temos o sangue, mas puxando pela memória, muita gente fica a imaginar que se calhar é o coração, porque ele é que bombeia, mas existe um órgão responsável pela produção do sangue no nosso organismo. Existe, antes de mais vou falar, só aproveitar. Falou tanta coisa e eu, para mim, é tudo uma oportunidade. Doação. Vamos começar pela doação de sangue. É um acto benévolo, extremamente necessário para a nossa realidade. A principal população que precisa de sangue para sobreviver às doenças graves ou a situações de falta de sangue é a população pediátrica. As crianças
com malárias graves, muitas morrem por falta de sangue. Por exemplo, também as grávidas com complicações no parto, as puérperas com complicações no parto, muitas morrem por complicações também por falta de sangue. E então faço também já aqui um apelo, né, que doar sangue é doar vida e é um acto benévolo que é sempre bem-vindo para todos. Por outro lado, o sangue tem um órgão produtor, sim, que é a medula óssea. Aquele tutano, eu gosto mesmo de simplificar, tá bem? Desculpem as pessoas com mais diferenciadas ou com mais conhecimento científico, mas acho que é uma conversa para toda a gente. Temos de ser muito inclusivos quando estamos a comunicar, sobretudo a falar de saúde, para alcançarmos todos os grupos populacionais e todas as escalas possíveis da sociedade. Então, a medula óssea é aquele tutano dentro do osso, né? Aquela camada gelatinosa dentro do osso, é que é responsável pela produção de sangue. Mas, de facto, ela não produz sozinha. Ela precisa dos comandos externos que vão avaliando como está a circular o sangue fora da fábrica. Nós chamamos a volémia externa. E então, quem vai ajudar nesse processo é o rim. O rim produz uma hormona, que é a eritropoetina, no caso da produção dos glóbulos vermelhos, que vai dizer, olha, temos falta de glóbulos vermelhos. Então, a medula aumenta a produção. Quem também vai ajudar, por exemplo, é o fígado, que tem uma hormona que ajuda a produzir as plaquetas, que é outro elemento necessário para a produção, para o sangue, para a coagulação. E então também aí, ou seja, a medula está dependente do fígado. O próprio pulmão, o próprio coração, sentindo que há menos sangue ou que há menos oxigênio no sangue, sinalizam o rim e os outros órgãos que é necessário mandar a fábrica produzir. Quando chega ao valor estável para todos os órgãos, a fábrica também estabiliza aí. Quando há um descontrole na produção de sangue que não respeita portanto, a harmonia entre os órgãos todos, dos níveis normais de sangue, aí então há uma produção anómala, inadequada e excessiva de sangue nas suas diferentes linhas celulares. Há esse risco do corpo humano produzir sangue por excesso, doutora? Estamos a falar, por exemplo, das leucemias. São glóbulos, né? Os glóbulos brancos são um grupo de células do sangue que são produzidas excessivamente e inadequadamente. Por exemplo, estamos a falar de uma doença de excesso de hemoglobina, que são as poliglobulias, que as pessoas têm hemoglobina de 18. Então faz sentido, porque às vezes há pessoas que dizem, olha, a minha hemoglobina é 18, 20, às vezes chegamos a duvidar, mas afinal é real. É real. É real e atenção, que às vezes as pessoas são convidadas, aconselhadas a doar sangue porque têm sangue a mais. Isso não é bem assim. O excesso de sangue é patológico e nós não aceitamos a nível de serviços de hemoterapia, que são os serviços que controlam o tratamento de sangue para a transfusão. Um indivíduo com sangue a mais pode-se tirar o sangue como tratamento, mas esse sangue não vai para outra pessoa, porque é um sangue patológico. Então não é praticamente vaidade acharmos que temos uma hemoglobina muito alta. Às vezes precisamos saber o porquê que ela está muito alta e pode não ser saudável. Sim, sim, mas vou fazer já aqui uma reticência. Sim, os fumadores têm excesso de sangue porque o pulmão tem menos oxigênio, está lá misturado com o fumo. Os fumadores. Fumadores, por exemplo. Mas as pessoas de elevada altitude, né? O pessoal, passa a expressão, do Lubango, por exemplo, né? Que vivem nas elevadas altitudes, quanto mais alta a região em que o indivíduo vive, há menor pressão de oxigênio no ar, então também eles vão ter necessidade de produzir mais sangue. Então, o nível basal de hemoglobina das pessoas de elevada altitude é diferente de quem vive em baixa altitude. As mulheres, por norma, têm hemoglobina mais baixa que os homens? Por norma, sim, porque, por norma, pela nossa fisiologia, mensalmente há uma perda controlada de sangue pelo ciclo menstrual, então o basal da mulher é, em média, 1 grama abaixo do... Doutora, quais são as doenças que comumente acometem o sangue? Aquilo que nós podemos dizer normalmente as doenças de sangue. Eu estou a imaginar algumas, a doutora falou aqui de uma leucemia, por exemplo, que se calhar também pode ter outras origens, mas falou da leucemia, estou a imaginar outras doenças, mas doutora, assim, resumidamente... Antes de mais, eu vou dizer que a maior parte das doenças que acometem o sangue não são próprias do sistema sanguíneo. Como eu expliquei inicialmente, como o sangue passa por toda parte, né, leva, às vezes, manifesta alterações dos outros órgãos ou de outros problemas. Vamos falar de um reumatismo, por exemplo, de uma artrite reumatoide, que ainda é frequente na nossa população. Essa senhora, ou como a maior parte das vezes são senhoras que têm esse problema da artrite reumatoide, pode acontecer, aparecer com uma anemia na nossa consulta. Na consulta de hematologia foi uma senhora de 60 anos com anemia.
E que ao conversarmos, ao fazermos uma história clínica, percebemos que tem dores nas articulações, que tem rigidez matinal. Então, nós vamos investigar essa anemia a pensar nas doenças reumáticas. Ao investigarmos e descobrirmos que tem reumatismo, ao tratarmos o reumatismo, resolvemos a anemia. Portanto, não é uma doença própria do sangue, não é uma anemia própria do sangue. Acontece, por exemplo, também no HIV, nas hepatites, em que às vezes são as manifestações, o sangue dá as manifestações não sendo propriamente doença do sistema sanguíneo. E com isso quero dizer que as doenças do sistema sanguíneo, de um modo global, a nível mundial, são raras. As próprias do sistema sanguíneo são raras, mas realmente elas existem. Vou falar das aplasias, que é uma situação que Angola também já vai havendo e às vezes é O subdiagnosticada. que é exatamente, A doutora? aplasia é uma situação em que a medula deixa de produzir sangue. A medula deixa de produzir. Aí estamos a falar de um problema próprio do sangue. Né? Ou temos as leucemias, temos os linfomas, que são tumores sanguíneos dos gânglios. Às vezes aparecem aquelas pessoas com os gânglios muito aumentados. Vemos muito nos programas da televisão pública, no Ecos e Factos, as pessoas a pedirem ajuda, e que às vezes com uma quimioterapia nem precisa cirurgia, os gânglios encolhem, né? E, portanto, são células cancerígenas de defesa, porque células de defesa fazem parte do grupo do sistema sanguíneo, que estão ali aumentadas e que nós tratando resolvemos o problema. Para explicar assim rapidamente para quem está lá em casa, doutora, a hemofilia. A hemofilia, o sangue é líquido. Eu vou mesmo começar sempre Certo. da origem do problema, não é? O sangue é líquido, tem que circular por toda a parte, por isso é que ele é líquido também. Mas, se tivermos uma ferida, ele vai ir-se para aí afora se não controlarmos esse sangramento. Quem faz o controle de sangramento são as proteínas da coagulação e as plaquetas. O doente hemofílico é um doente que tem um defeito da coagulação e, portanto, ele sangra espontaneamente, não consegue controlar o sangramento e pode morrer de sangramento. Quer dizer, se tiver um ferimento, pode-se dar o caso de sangrar por essa ferida descontroladamente. Doutora, eu estou aqui a tentar perceber uma coisa que me faz sempre confusão à cabeça. Portanto, uma pessoa seropositiva, portadora do vírus do HIV, uma pessoa que tem uma leucemia e uma pessoa que sofre da diabetes. Sim. Que semelhança ou que diferenças nós podemos encontrar nessas três situações? Que fico com a sensação que todas acometem o sangue, se eu estiver errado, depois a doutora corrija-me, e fico com a sensação que todas elas são muito parecidas com alguma coisa crónica, alguma coisa contínua para o resto da vida e que tem que ser sempre acompanhada clinicamente, senão... Falou-me da diabetes, falou-me da... HS, seropositividade, portanto, e também de uma leucemia. A única que é uma doença própria do sangue é a leucemia. Não é? As outras duas são doenças, embora uma é infecciosa, uma infecção de células de sangue. Estamos a falar do HIV? Sim, e a outra é metabólica, não é? Diabetes. Para diabetes, pronto, diabetes. As três podem ser doenças crónicas, sim. Não é? E isso é o que é de semelhante. O que é que acontece? O nosso organismo acaba por ao controlar uma doença crónica, acaba por usar os mesmos mecanismos. São sempre os mesmos mecanismos para controle da doença crónica. Vai sempre usar, por exemplo, vai sempre consumir as células de defesa, porque as células de defesa não estão somente para as infecções, mas também para os quadros de inflamação. É muito confuso. Também está para as doenças crónicas, fica assim. Sim. Então, toda doença crónica acaba por ter consumo ou utilização das células de defesa. Certo. Um exemplo. Certo. Por um lado. Por outro, acaba por consumir as nossas reservas de proteínas, de vitaminas e tudo mais, por exemplo. Acaba sempre por nos consumir, digamos assim, por usar os nossos recursos. O organismo acaba por usar os seus próprios recursos para controlar a doença. Mas são elas completamente distintas. Completamente distintas. Mas o nosso organismo usa sempre os mesmos mecanismos para controlar uma situação. Então as manifestações acabam por ser muito similares. Não queria também deixar de falar. Sim, doutora, faz favor. Falei de tanta coisa rara, mas vamos falar do mais frequente na hematologia em Angola, que é a doença de células falciforme. Não é? Anemia falciforme, doença de células. Sim, agora eu fico meio confuso. Que é o mais frequente. Eu olho para uma leucemia e olho para uma doença de células falciformes. Alguma semelhança? Coisas diferentes? Coisas totalmente diferentes. A sensação que eu sempre tive, doutor, é que as pessoas que sofrem de células que são falciformes fossem pessoas com um quadro muito semelhante a uma leucemia, que são coisas afinal completamente diferentes. A doença de células falciforme é uma doença congénita. O indivíduo nasce assim e não vai mudar o seu DNA.
Certo. Não é? É uma mutação na hemoglobina. Então, e faz com que depois dessa aquela destruição de sangue, frequentemente, os nossos glóbulos vermelhos vivem em média 120 dias. O doente falciforme, os seus glóbulos em média vivem 30 a 45 dias. Isso dá complicações, acumula ferro no organismo, essa destruição é muito recorrente, faz uma hemoglobina baixa, são indivíduos que andam com a hemoglobina na ordem de 6, 7, se não tiverem as consultas, se não fizerem tratamento regular, para subirmos essa hemoglobina para 8, 10, são magros, olhos amarelos, não é? É o estereótipo assim que existe. Quem anda em consulta consegue melhorar esse estereótipo, porque temos uma série de Quer medidas. dizer, um acompanhamento acompanhamento pode dar melhor qualidade de vida. pode, dá, Mas é um problema com o qual vai conviver. vai conviver a vida toda. E sob Mas, risco ainda de passar geneticamente para os seus. sim, passa, sim, sim. Passar a hemoglobina S. Se a parceira não tiver a hemoglobina S, o filho não será doente, Certo. nem será portador. Temos nós todos aqui, certamente, e aí em casa, há portadores, famílias de portadores, não é? Os doentes são aqueles que têm herdam de ambos os progenitores a hemoglobina S patológica. Daí, doutor, aquela cultura de que a gente às vezes ignora, que é necessário às vezes nós sabermos qual é o nosso quadro, o nosso tipo sanguíneo, o nosso quadro de saúde, para que a gente, ao fazer filhos, os filhos não venham sofrer consequências de alguns problemas ligados à nossa genética. Eu vou dizer assim, é necessário sabermos o nosso estado portador. Tal como a nível de todo o mundo, a nível da África, é necessário sabermos o nosso estado portador da HIV, que é um problema de saúde pública mundial. A nível da Angola, é necessário todos nós sabermos o nosso estado portador de hemoglobina S, para depois tomarmos decisões conscienciosas. Não tanto de dizer, olha, não quero ter filhos assim ou assim, mas quando os tivermos, estarmos preparados para dar suporte a esta criança para chegar à idade adulta e ser um adulto saudável do ponto de vista social, não é? Porque vai ter o seu problema genético, mas um indivíduo capaz de levar a sua vida adiante. É sobretudo isso. Aliás, é o que nós fazemos na consulta de aconselhamento pré-nupcial, que às vezes os casais aparecem com essa preocupação. Informamos como é que atualmente tratamos estes doentes, como pode melhorar a qualidade de vida deles se tiverem um acompanhamento precoce, como os próprios pais devem cuidar dos filhos e para aí adiante. Então, depois toma-se uma decisão com sã consciência, não é? Informada. Doutora, tenho informação, se estiver errado, corrija-me, de que são poucos especialistas em hematologia em Angola para a quantidade da população que nós somos. Caro Sérgio, na verdade, são poucos médicos em Angola. No geral, já? População no geral. Em média, o que está preconizado a nível da Organização Mundial da Saúde é uma centena ou 2 centenas de pacientes por médico, o rácio. Em Angola ainda ronda os 7.000 pacientes por médico. Temos muito trabalho pela frente. Sim, e por outra, nós, os especialistas, acabamos também por, embora tenhamos uma diferenciação da nossa área do trabalho, mas temos que contribuir em todas as áreas da saúde, a assistência médica, ou seja, quando aparece uma criança à minha consulta, eu vou fazer hematologia, mas também vou fazer pediatria, vou fazer puericultura, não posso, porque eu não sei qual é a próxima oportunidade que ela terá de ter um médico, não é? Então, tenho que fazer todo o trabalho num banco de urgência, por exemplo, não é? Os problemas ligados ao sangue preocupam muito, é um problema muito grave, são problemas de saúde pública? São um problema de saúde pública. O que está definido como problema de saúde pública tem que ver com a proporção de impacto que ele tem na sociedade, do modo geral, na economia ou no bem-estar da população geral. Dentro das doenças hematológicas, a anemia de células falciforme é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública, sim. É um problema que tem que ter políticas, e tem previstas políticas de controlo ou de atendimento adequado e de cuidados do doente falciforme. As questões ligadas à hemodiálise também são da responsabilidade do Fórum da Hematologia? Ou há aqui um casamento com mais áreas? Há um casamento. A hemodiálise é uma técnica de substituição do funcionamento do rim. Então, o médico pivô é o médico do rim, que é o nefrologista. Mas se virmos, está muito aliada à hematologia e à hemoterapia, porque o doente renal, como eu expliquei no início, olha, nem previa que chegaríamos a esse ponto, o rim manda produzir o sangue. E se o rim está doente, não produz sangue adequadamente. Então, o doente renal acaba muitas vezes de necessitar de transfusão regular.
É um doente transfundido crónico. Quase de 3 em 3, de 4 em 4. Conforme a resposta que ele tem, porque atualmente também já existe formas de estimular a produção do sangue com a eritropoetina artificial, produzida laboratorialmente. Então, em função da resposta que o doente vai ter, consegue-se controlar o valor da hemoglobina aí estável. Mas eles vão levando o transfusão regularmente e aí é o nosso casamento com a nefrologia. Doutora, que problemas mais ocorrem quando está de serviço? Quem mais bate a porta? Com que problemas de saúde normalmente mais O nos nosso deparamos? problema principal em Angola é a malária ainda. A malária também é uma doença, quer queira, quer não, está o fator sangue. É uma infecção de sangue. É uma infecção dos glóbulos. O plasmódio afeta os glóbulos vermelhos. É uma infecção de sangue. Embora depois afete o fígado e tudo, mas é uma infecção de sangue. Eu, laboratorialmente, gosto muito de observar, como hematologista, não como as técnicas habituais, que é esfregaçar ou fazer uma gota espessa. A famosa gota espessa é pegar numa coda de sangue, espalhar a gota espessa e observar depois de corar ao microscópio, e fez o parasita. Nós, enquanto hematologistas, nós observamos os esfregaços, o que é o sangue ali direitinho, e vê-se o parasita dentro do glóbulo vermelho. Já tive a possibilidade de espreitar para um microscópio e ver. É interessante, É bonito. é desagradável, mas é bonito de se ver. Ainda é possível causa de recurso, não é? A febre, não é? Mas depois outra causa mais frequente é a anemia, não é? Muito bem, doutora. Vamos tentar agora casar um bocadinho esta nossa abordagem em torno da especialidade que é a hematologia, com aspectos ligados ao atendimento de um paciente. Eu fico a imaginar que um paciente que esteja assegurado, que tenha a sua saúde assegurada, se calhar goza um pouco de mais conforto, não fazendo aqui comparações daquilo que é um atendimento público, um atendimento privado, mas o seguro em qualquer parte do mundo é algo normal. Poderia ser algo normal, doutor, do seu ponto de vista? A nível mundial, o seguro é totalmente normalizado, não é uma conversa de elites ou uma conversa de classes. É um direito, é uma garantia. Não é? O seguro protege-nos de algum risco. Não é? Quando se fala de seguro, fala-se de risco, penso eu, mesmo em saúde. E, portanto, o que pode acontecer no indivíduo que não tenha seguro e que precisa de um tratamento diferenciado, digamos assim, de alguma situação complexa, que não sabemos quanto tempo vai durar a situação, imagino, ou a profundidade ou a gravidade da situação, ou até a extensão do problema. Por mais que tenhamos, digamos, precavido algum fundo de maneio pessoal em casa ou na conta bancária, às vezes há situações que podem nos apanhar de surpresa e, portanto, um seguro acaba sempre por ser uma prevenção, uma proteção, não sei se o termo estará adequadamente a ser aplicado para essas situações, sim. A doutora já se deparou com pessoas que ocorrem à saúde e por não terem um seguro enfrentam logo a partir de uma série de constrangimentos, e quando temos pessoas que tranquilamente, se calhar também tranquilizam a mente da doutora ao saber que esta pessoa goza de um seguro. Há aí uma diferenciação de tranquilidade na consciência. Nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos dois princípios de atuação principais. O primeiro princípio de atuação é o princípio da não maleficência, ou seja, não prejudicar. E o segundo princípio de atuação é o princípio de fazer bem. E a nossa prioridade é sempre não prejudicar e fazer sempre bem, salvar, digamos assim, não é? E então, perante uma situação de urgência que é o mais crítico, no momento da decisão do seguro, não seguro, pagar, não pagar, sobretudo numa instituição privada, a nossa abordagem enquanto profissionais de saúde é sempre o melhor do doente, sempre dar o nosso melhor, a nossa melhor assistência. Quando se está numa situação de medicina privada e havendo limitações financeiras, não é? Às vezes dificulta o nosso exercício. Certo. Dificulta, mas eticamente temos que dar sempre assistência. Os seguros acabam por contornar essas situações de dificuldade de assistência por razões administrativas, é assim que nós chamamos. Embora, aqui chama atenção às diferentes seguradoras, permitam-me, Certo. Estamos que no haja sítio certo. necessidade o assegurado estar verdadeiramente esclarecido sobre a cobertura, o tipo da pólice, é muito necessário, porque há seguros que às vezes podem cobrir uma urgência e não cobrem o internamento e, portanto, o indivíduo vai com uma situação grave que se prevê de imediato que vai ser internado e que depois fica desprevenido e frustrado numa situação de um problema grave que tem que resolver de saúde.
contava que podia resolver, afinal só resolve até aqui. Se me abrem a porta, porque é que agora eu não posso entrar no quarto? Um exemplo, não é? É uma situação que às vezes o assegurado tem que estar totalmente esclarecido sobre o seguro que tem. A outra questão também, às vezes, as entidades patronais estabelecem os seguros para os seus colaboradores e, às vezes, o colaborador não tem noção, não é, de que cobre, que não cobre, ou que tem Certo. alguma caução, não é, adicional para ser associada. E, às vezes, essa caução, dependendo da instituição a que vai, pode não estar de acordo com a capacidade financeira do assegurado. Podemos dizer que temos ainda problemas sérios de cultura do seguro, independentemente, às vezes, de muita gente ter o seguro. Existe essa necessidade de esclarecimento em relação àquilo que é. Totalmente. Eu acho que usou a palavra mais certa. Cultura, do ponto de vista do conhecimento, de familiaridade, de domínio do conteúdo do seguro. Doutora, uma coisa que é engraçada entre aspas, né? É o facto de a doutora ser uma pessoa entendida em saúde e provavelmente, se não é especialista em todas as áreas, tem os seus colegas como especialistas e trabalha dentro de uma instituição hospitalar. Mas mesmo assim, a doutora tem um seguro. E aí a importância do cidadão que nem sequer domina a saúde ter o seguro, porque se a médica usa um seguro, eu acho que é importante que o cidadão tenha essa consciência do seguro, por causa desses aspectos que estivemos aqui a abordar, doutora. Sem sombra de dúvida. Além do seguro de saúde, né, uma vez estou aqui como profissional de saúde, há também o seguro de responsabilidade profissional. Nós, os profissionais de saúde, os médicos em particular, estamos regidos por todo um sistema de normas deontológicas, né, e éticas, e mais uma das exigências é que temos nossa atividade sob proteção de seguro, estando protegidos, digamos assim, com o seguro de responsabilidade profissional. Está relacionado com a nossa prática profissional, com o erro médico, que pode acontecer, ninguém está isento, quem anda a chuva molha-se, com consequências ou com sequelas de alguma atividade não ser exercida, que pode ter uma sequela imprevista no Certo. paciente, mesmo não sendo erro, e, portanto, nós temos que estar salvaguardados nesse sentido. Então, nós, os profissionais de saúde, em particular os médicos, exercemos a nossa atividade com seguro de responsabilidade profissional. Enquanto profissional de saúde, o conselho que posso deixar, os cuidados preventivos valem muito mais, têm muito mais impacto na nossa vida em comparação aos cuidados curativos. Portanto, na prevenção é que está o ganho. É necessário cuidarmos da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa saúde ginecológica, as mamografias, as senhoras não fazem, os Papa Nicolau e tudo mais. Pronto. É difícil não falar sobre saúde para mim, é o meu dia a dia, mas sobretudo isso, e realmente desejo a todas as mulheres um feliz Março Mulher. Doutora, terá escapado alguma coisa que a gente não tocou aqui, porque eu sei que a sua especialidade é muito ampla e se tivéssemos que ficar aqui a conversar sobre hematologia, eu creio que nem 2 horas chegariam. Tocamos em alguns aspectos fundamentais, alguns que nos preocupam, algumas curiosidades. Agora, para finalizar, eu vou só tentar tirar aqui alguns mitos ou verdades que a doutora, se calhar, pode ser útil para a gente caminhar então para a reta final desta conversa interessante. Doutora, em quanto tempo se regenera o sangue que nós fazemos como doação? Damos meio litro de sangue, em quanto tempo eu tenho de volta esse meio litro? É um processo muito rápido, na verdade. Não é tanto o meio litro, é o valor da hemoglobina. Não é? Embora dê meio litro, o que nós medimos é o nível da hemoglobina que vai baixar, mas em uma semana o indivíduo começa a recuperar o seu nível prévio de hemoglobina. Por isso é Quer que dizer que cada pessoa tem a sua quantidade de sangue, sim, o volume individual, a volémia, digamos certo? assim, é medida em função da altura e peso, é um cálculo, e vamos dizer que, por exemplo, a sua volémia média deve rondar os 4.800 mililitros, não chega aos 5.000, por exemplo. Né? Então, embora tiremos esses 450 mililitros, que não é o meio litro total, para ser mais exato, mas a sua hemoglobina é que vai determinar o valor da sua hemoglobina. O senhor pode ter 5.000 litros, mas não ter uma hemoglobina que lhe permita tirar. Pode ter 11 de hemoglobina, já não dá. Mas se tiver 13, tiramos. Ou se tiver 14, tiramos. O tempo que leva a recuperar é que pode ser aí de 10 dias. Mas, para nova doação, os homens têm que esperar 3 meses, perdão, e as mulheres 4 meses, Doutora, para voltar a então, doar novamente. é bom que a gente não crie a ilusão de achar que o facto de ter uma hemoglobina alta tem muita saúde. Isso pode ser uma ilusão. Sim, porque não é só a hemoglobina que determina o nosso nível de saúde. Até temos outros problemas. Há hipertensos com hemoglobina alta e são hipertensos. Não é? Há doentes com problemas
articulares, ósseas. E, portanto, Temos sangue. Doutora, vemos muitos pacientes internados levarem 5, 10, 15, 20 balões de soro. E a impressão que fica na minha cabeça é que o sangue vai ficar aguado. Por que é que não fica? O que é o soro adicionado ao sangue? as situações que nos obrigam a pôr muito reposição de volume, nós chamamos assim, são situações extremas, críticas, em que o doente está crítico, precisa de muitos volumes, mas geralmente a média é 30 mililitros por quilo. Estamos a falar no máximo 3 balões, assim rápido, mais do que, ou 3 ou 6 balões, né? 3 litros, digamos Certo. assim. Não torna o sangue menos fraco, mais fraco? Isso não é assim tão linear e tão imediato, né? Porque o soro tem componentes que o indivíduo está precisando naquele momento. Nós estamos a corrigir alterações de íons e de Sempre proteínas. com Não é? controle de parâmetros. Sim. Estamos a corrigir ali alterações específicas quando estamos esses volumes. E estamos a controlar isso. Realmente pode haver uma hemodiluição, é que nós chamamos, o sangue ligeiramente diluído, mas que também rapidamente se consegue, o organismo reajusta-se. Dormir bastante com qualidade ajuda na melhoria da qualidade do nosso sangue. Na melhoria da qualidade de tudo relacionado com a nossa saúde. O sono é um regenerador de saúde. O sono repara a memória, o sono repõe os níveis de açúcar, o sono repõe a energia, o sono repõe a libido sexual, o sono repõe a produção adequada de sangue. O sono faz parte, a boa higiene de sono, uma boa saúde de sono, faz parte de uma boa qualidade de saúde. Doutora, o prazer e a capacidade de desempenho sexual dos homens, particularmente, têm muito a ver com a qualidade do sangue, o seu estado de saúde, porque portanto, cientificamente está provado que a ereção de um homem é proveniente do seu sangue. Sérgio, a ereção resulta do acúmulo do sangue dentro do órgão genital masculino numa quantidade suficiente que fica ereto durante aquele período, independentemente do valor da hemoglobina. Um doente com anemia tem a sua ereção, se não tiver nenhuma disfunção erétil. Portanto, aqui não é tanto pela quantidade de sangue, mas pelo funcionamento adequado. É uma mecânica. É uma mecânica. É um tubo, o sangue acumular, fica ereto, depois, ao tempo suficiente, o sangue depois volta à sua circulação. Né? Tudo, estou falando uma linguagem muito simplificada. Certo. Atenção, né? Os meus colegas urologistas, provavelmente. Sim, nós só estamos a querer saber do sangue, porque sabemos que depois tem outro fórum que é da urologia. Mas então, a qualidade do sangue não determina a qualidade do desempenho sexual, se é isso que me está a colocar nesses moldes. O que vai determinar é mais o estado psicológico, o estado das hormonas masculinas e ou femininas associadas ao desempenho, ao desejo sexual, ao desempenho sexual. A qualidade do coração, uma pessoa com insuficiência cardíaca, com o coração mais fraquito, o desempenho sexual também acaba por ficar comprometido. Às vezes eu convido os maridos a virem à consulta, porque ela come muito gelo, come areia, digo, olha, senhora, vem à consulta, vamos começar a fazer o ferro, vai ver que isso vai mudar e aquilo. E muitas das vezes até não se abrem totalmente nos sintomas que têm, e eu começo a dizer, olha, os pés dormentes, sim, a memória é fraca, a irritabilidade, o mau humor, o marido já não aguenta, né? Ih, doutora, o desempenho sexual diminui, ih, doutora, nem falo. Então, está bem, vai tomar o ferro e daqui a 2 semanas vai ver que isso tudo passa. E realmente se resolve, sim. Isto é, a falta de elementos, não é o sangue em si, entende? A falta dos elementos são importantes para aquele processo da vida sexual. Mais duas curiosidades só, doutora. Não queria chegar à morte, mas a morte é facto na vida. Doutora, que quantidade de sangue um ser humano perde e acaba também perdendo a vida? Ou seja, o ser humano não pode perder mais do que X de quantidade de sangue. Nós o que medimos é a percentagem sempre, né? Porque eu posso ter 5 litros de sangue e o outro indivíduo ter 2, não é? Ou 3. Então, isso é que vai determinar. É a percentagem e a velocidade com que perde. Porque o indivíduo, há pessoas com 5 de hemoglobina, 4 a andarem ali tranquilamente, porque tem que ver com o tempo para o organismo se reajustar a essa falta de sangue. Né? E então, mas isso pode acontecer muito rapidamente. Mais de metade do volume habitual do indivíduo, o indivíduo, se não fizermos, não tomarmos nenhuma medida salvadora de vida, pode perder a vida. Doutora, é verdade... 50% do volume do indivíduo mata. Doutora, é verdade que se nós tivermos a hemoglobina muito baixa, ficamos com falta de oxigênio e podemos morrer por asfixia, entre aspas? Não é a asfixia que mata, o que mata é mesmo, pode ter infarto, uma hemoglobina muito baixa no indivíduo pode causar infarto, pode causar AVC, sim, isso mata. A hemoglobina, a anemia mata sim. Qual é o teto mínimo que a hemoglobina pode chegar e a gente sobreviver? Abaixo disso é fora de questão. Olha, vou dizer uma coisa, o que aprendemos nos livros não é o que vemos na prática. Há indivíduos, e tudo vai depender do que é que causa aquela Há casos anemia. quase milagrosos, não é? Sim, e tudo depende daquela anemia. Um doente falciforme
com 4 de hemoglobina, pode estar ali tranquilo, mas um senhor de 80 quilos que há 2 dias atrás tinha 16 de hemoglobina e que de um dia para o outro passa para 4, pode morrer de um infarto do AVC. Portanto, é sempre dependente da condição prévia do indivíduo e do que fez chegar àquele ponto da anemia. Não é uma hemorragia maciça, num acidente, o indivíduo a chegar a 4 de hemoglobina pode morrer, mas um indivíduo com uma doença crónica, que está habituado e vai baixando, consegue sobreviver com 4 de hemoglobina. Doutora, que conselhos deixaria aqui em gesto de remate para aquelas pessoas que querem ter mais qualidade, querem ter um sangue com qualidade, que querem até ser doadores com muito orgulho? Quais seriam uma soma de conselhos que nós poderíamos passar aqui, doutora? Eu vou dar um conselho geral e que até acaba por ter algum impacto financeiro nas famílias. Estamos numa fase crítica a nível econômico, social do país, não é? E nutricional também. Os alimentos mais saudáveis são que realmente que nos tornam mais saudáveis. E são mais económicos, se reparar. Os legumes e as frutas são mais económicos que tudo o que é processado. Então, quanto mais natural o alimento, e falo aqui frutas, legumes, carne, peixe, que não é processado. Tudo que não é processado é o ideal para nós. Nós somos natureza, nós somos elementos da natureza. Então, quanto mais próximo da natureza nos alimentarmos, mais saudáveis seremos. Quanto mais processado for o produto, mais estamos a prejudicar a nossa saúde. Vou dar um exemplo, o açúcar. O açúcar é derivado das frutas, é derivado da cana, a nível do nosso contexto, a nível da Europa do Leste, é derivado da beterraba, tem muito açúcar. Mas um nutricionista ou até a própria endocrinologista vai te permitir uma vez ou outra comer a um diabético a cana ou a beterraba, tudo dentro controlado. Sobe menos a glicemia, né, no diabéticos, controla menos a glicemia do que comer o açúcar. Então, são hábitos que, calhar, temos todos ter. Quanto mais pró-natura, quanto mais próximo da natureza, vegetais, legumes, leguminosas, mais saudáveis seremos. Doutora, se faltou alguma coisa para nós conversarmos aqui, teremos grandes oportunidades um dia de voltarmos a conversar. Eu sinto-me muito honrado por ter conversado consigo. É uma especialidade muito curiosa, que eu tenho estado a aprender muito sobre ela nos últimos tempos. E então eu agradeço o facto da doutora ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui connosco neste Seguros com a ENSA, onde a gente pode transmitir um pouco de conhecimento para quem nos vai acompanhar. Doutora, muito obrigado. Qualquer mensagem que ainda queira deixar, por favor, esteja à vontade. Eu só vou agradecer mais uma vez o vosso convite. Para mim é uma honra e é com muito gosto que estou aqui realmente. Gosto de conversar sobre saúde, gosto de transmitir um bocadinho daquilo que fazemos, as pessoas, sobretudo porque a hematologia é uma área muito desconhecida, porque o sangue depois é oculto. O olho a gente vê, a atenção a gente mede, não é? A diabetes temos os sintomas, o mesmo acontece com o sangue, as manifestações sanguíneas são complexas de detectar e de compreender pela população geral. Então, para mim é uma honra e sinto muito grata de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu estive aqui a conversar com a doutora Hermes Saturnino, hematologista, lembrando que, em relação à abordagem final que nós fizemos, existe aqui, de facto, um interesse muito grande em que todas as pessoas tenham acesso a um seguro, e os conselhos que ficam aqui é que as seguradoras começam a olhar um pouco mais para seguros mais acessíveis, pacotes que possam facilitar e, acima de tudo, o esclarecimento sobre tudo aquilo que um seguro pode cobrir para que as pessoas se sintam mais confortáveis quando forem atendidas. É fundamental um seguro? É. Agora, o mais interessante é que nós estivemos a conversar com alguém que, para além de ser especialista em saúde, ainda assim tem um seguro. E por que não você também cuidar do seu seguro? Nós queremos marcar aqui o nosso ponto final. Estaremos disponíveis em todas as redes sociais. E voltamos daqui a mais alguns dias com mais um convidado, daqueles que ajudam este país a crescer.